Então, as pessoas, 2060 está longe o suficiente, até lá eu vou poder receber, não vai ser nenhum problema. Mas só que o que tem acontecido com esse envelhecimento populacional é que tem existido um ganho, eu acho que não esperado, de longevidade nas populações. Em 85, eles refizeram a projeção e chegaram à conclusão que, não, o fundo vai acabar em 2050. Aí, com o tempo sem fazer projeções, porque a parte mais complicada, eu acho, numa projeção populacional, é pensar como é que vão sobreviver os idosos. Então, existem várias teorias descrevendo esse processo, mas o comitê que fazia essa projeção não chegou a algum acordo, então demorou algum tempo para poder fazer a projeção seguinte. Essa aconteceu só em 98. Em 98, quando fizeram a projeção, refizeram a projeção, o fundo ia acabar em 2030. Então, nós estamos passando de 60 para 50, para 30, e então isso cria a insegurança. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos nessa data foi que então, o governo decidiu que iria fazer alguma mudança. Então, para o fundo não acabar, então deveria existir alguma mudança. Então, houve um aumento da idade de aposentadoria. Então, tinha uma aposentadoria com uma idade semelhante à nossa, e houve um aumento gradual, que iria começar dentro de 10 anos, e gradativo de meio ano em meio ano, e então, em 2002, quando foi refeita a projeção, o fundo já tinha uma longevidade maior, então ele só acabaria em 2040. Então, essa parte da incerteza que cria a insegurança nas pessoas, mas em alguns países eu tenho soluções que são feitas com certa antecedência. Então, vou pensar que eu estou planejando agora para alguma coisa que vai mudar daqui a 10 anos ou 15 anos. E isso é um pouco diferente no Brasil. A nossa incerteza está ligada também ao fato de que você pode acordar e a legislação ser diferente. Então, vota-se uma coisa e isso muda para a partir do ano que vem. Esse gráfico aqui mostra a linha verde, a população brasileira, a linha preta é a população economicamente ativa urbana, a vermelha é a população de contribuintes e a azul é a população de beneficiários do sistema. Então, no nosso sistema, houve um aumento de cobertura muito grande. O sistema começa, como nós conhecemos, em torno de 1920. Então, nós estamos com algo como uns 90 anos de existência no sistema nessa forma. E, nesse período, houve um aumento de cobertura. Nosso sistema, diferente dos Estados Unidos, é um sistema de repartição simples agora. Significa que tudo que é recolhido, pago como contribuição no ano, é gasto naquele ano. É uma situação bem diferente dos Estados Unidos, onde eles estão falando que o fundo vai acabar num determinado ano, 1930, 40, e eles estão fazendo medidas para tentar resolver isso. Então, no Brasil, nós já estamos no negativo desde 94. Então, desde 94, o que é recolhido como contribuição para a Previdência é menos do que é pago como benefício. E como é que a gente tem conseguido esse sistema crescer e continuar? Então, o sistema, aqui eu tenho um gráfico pensando de quantas pessoas estão contribuindo para cada beneficiário. No sistema nosso, quando ele começa, esse pico aqui com a criação do IAPI, então, nosso sistema começa meio fragmentado, com vários institutos. Então, com a criação do IAPI, eu tinha algo como 30 pessoas contribuindo para cada
pessoa recebendo benefício. Então, dá para ver que cada vez eu comecei a ter menos pessoas contribuindo para cada beneficiário, e nós estamos falando agora como algo um pouco menos de 2 contribuintes para cada beneficiário. Então, nós começamos em 30 e caímos para algo para 2. Então, se antes eu tinha 30 pessoas pagando, e eu passo a ter, para cada beneficiário, eu passo a ter 2 pessoas pagando, gradativamente, claro, como é que eu consigo equilibrar minhas contas? Uma forma que se conseguia equilibrar as contas é com o imposto inflacionário. Então, como tinha, na época de alta inflação, você fazia o reajuste dos benefícios, acontecia uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Então, durante esse período, o benefício ia perdendo valor. Então, você tinha um valor para receber, mas esse valor ia perdendo poder aquisitivo. Eu acho que os mais jovens não devem ter memória disso, mas nós tivemos épocas onde nós tínhamos uma taxa de inflação que chegou a quase 80% no mês. Então, com isso, você perdia o que você tinha como dinheiro, se você não saísse correndo para comprar quando recebia, no dia seguinte comprava menos e menos e menos. Mas, então, uma das formas que o sistema ficou equilibrado bastante tempo foi com esse imposto inflacionário. Você pagava, definia um valor de benefício e ele só era reajustado depois de um certo período. A outra forma que o sistema se manteve equilibrado foi cobrando mais. Então, eu estou fazendo tudo pré-2003, porque minhas projeções são depois de 2003, que vai ser a segunda parte. Então, no começo do sistema, empregados e empregadores pagavam 3%. E o sistema, então, eu tinha 30 pessoas pagando para cada beneficiário, mas cada um pagava só em torno de 3% do seu salário. Então, quando cai a razão de dependente, de razão de beneficiários, isso eu tenho que começar a cobrar mais. Então, de 3%, nós fomos para o empregador pagando algo como 22%. Aumentou 7 vezes. Os empregados também tiveram um aumento, foi de 3%. Para empregados, isso varia dependendo da faixa salarial, mas vai de 8% a 11%. Então, se eu somar as duas partes, eu estou falando de algo que vai de 6%, 3 mais 3 aqui, a algo que vai 5 vezes mais, que soma o 8 mais 22, uns 30%. Então, 30%, pelo menos, do salário entra como contribuição para o sistema, e nós começamos com 6%. Então, e vocês notaram que a contribuição do empregador aumentou muito mais do que do empregado, e acho que parte disso era baseado numa falácia de que deveria fazer o empregador pagar e não o empregado. Mas, no final, quem paga não é o empregador, porque o empregador está vendendo algum produto e ele vai embutir no preço do produto essa contribuição. Então, quem paga é o contribuidor final. Quem consome é que está pagando esse sistema. Então, o sistema, e algumas vezes a gente ouve isso, é que tem gente que contribui, tem gente que não contribui. Eu acho que tem gente, todo mundo contribui. Apenas uns contribuem diretamente, outros contribuem indiretamente. Então, toda vez que você consome alguma coisa, você compra, sei lá, um copo d'água, parte do preço do copo d'água tem a ver com a previdência social e você está pagando. Então, mesmo que você esteja no mercado informal,
você participa do sistema contribuindo. A outra forma que o sistema também continuou funcionando foi em cima do teto de contribuição. Então, o teto de contribuição, isso aqui está em salários mínimos, ele variou. Então, teve épocas que as pessoas pagavam em cima de menos salários mínimos, 6 salários mínimos, isso foi crescendo, chegou até algo como 20 salários mínimos, mas o que o governo decidiu em algum momento foi que separar as duas partes. Então, empregados têm um teto de contribuição, empregadores pagam sobre salário integral. Então, em algum ponto aqui, é como se deixasse de existir esse teto de contribuição. Então, dependendo do seu salário, você pode não pagar diretamente uma contribuição sobre todo o salário, mas o empregador paga sobre todo o salário. Tá. E como é que isso afeta, então, o nosso futuro? Então, como eu falei, desde 94 eu tenho gastos com benefícios que são maiores do que as contribuições. Então, isso aqui mostra o número de benefícios desde 2002 até 2030, a parte com... as bolinhas são valores observados e as linhas só são valores projetados. Então, o número, vocês são só números de pessoas recebendo benefício. Eu tive alguns grupos que diminuíram, mas esses aqui foram simplesmente substituídos. Esses aqui eram esses benefícios que antes eram considerados da Previdência passaram a ser estrito senso da LOAS, e eles passam a entrar nessa outra categoria aqui de assistenciais. Mas os benefícios previdenciários têm um crescimento bem grande, e dá para ver que muito maior do que poderia ser um crescimento da população como um todo. Tá? Então, eu tenho aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. E esses benefícios todos apresentam um comportamento crescente e importante. Mas, continuando essa tendência, deixa eu mostrar os números, acho que talvez fique melhor aqui. Nós estamos falando em tempo de contribuição, em 2010, 3 milhões, dobrando, ou mais do que dobrando, para até 2030. Idade é o grupo principal, 6 milhões, indo para 12. Então, basicamente, esses benefícios todos dobram o seu contingente de beneficiários, nesse período aí de 20 anos. Então, pensando no... Só repetir. Não. Agora, pensando nisso como percentagem da população total, dá para ver que esse valor, o crescimento do número de beneficiários, não está ligado diretamente ao envelhecimento populacional, ao crescimento da população. No Brasil, esse benefício de tempo de contribuição, ele digamos, como eu falei, é pouco disseminado no mundo. Existem muitos poucos países que oferecem esse tipo de benefício.
teve uma emenda constitucional que tentou colocar uma idade mínima para aposentadoria no regime geral e não conseguiu, então isso foi derrubado. Existe uma idade mínima para aposentadoria entre os servidores públicos. Mas, pensando aqui o dado como percentagem da população total, que é o que eu estou mostrando, ele também aparece crescente. Então, não é que nós temos uma proporção constante da população, sei lá, como acontece em outros países, seriam os idosos, todo mundo recebendo com mais de 60 anos ou mais de 65 anos recebendo benefício. Aqui no Brasil, nós temos uma proporção que é crescente dentro da população. Então, como proporção da população, nós estamos falando em tempo de contribuição, era 1,9% da população e dá um pouco menos do que o dobro, né? 3,6%, mas no total, 11,7% recebe algum tipo de benefício e isso, em 2030, projeta para 18,7%. Então, o que dá para ver é que nós teríamos cada vez menos pessoas como contribuintes em proporção em relação às pessoas recebendo benefício. Então, separando o que é regime geral, que é a linha azul, e o regime geral mais LOAS, então, dá para ver que existe, claro, um aumento também da parte que é ligada à assistência social, mas eu tenho um aumento importante, que é simplesmente ligado ao regime de aposentadorias e pensões do país. Então, se eu pensar na taxa de crescimento de cada um dos grupos, nós estamos falando em períodos que nós tivemos crescimento de 4%, tá? Esse crescimento arrefeceu um pouco, mas a projeção futura é que ele cresça um pouco mais. Parte disso tem a ver com o envelhecimento da população. Mas, como eu falei, eu tenho uma população em idade ativa, que são os contribuintes, e a projeção da população em idade ativa, que é o que o Luiz Augusto já mostrou, tem um pico, e depois disso deve começar a cair. Então, o futuro é que eu vou ter cada vez, eu tenho ainda um período crescente da população em idade ativa, mas depois de um certo ponto eu tenho uma queda. Ao passo que a população idosa, 60 anos e mais, ela está crescendo constantemente a taxas cada vez maiores. Então, o que nós temos como futuro, né? É que essas taxas, se nada mudar, eu vou estar pagando, não, tem os valores para cá, cada vez mais. Então, a taxa de variação da população em idade ativa está caindo, então, cada vez ela cresce menos e ela eventualmente vai começar a decrescer, e é esse grupo que potencialmente contribui para o sistema e paga o que vai ser gasto como benefício. Se eu pensar nos valores, essa aqui é projeção de nada acontecer, claro, porque eu acho que isso são projeções e devem ser entendidas como tal. Se não se fizer nada, esse é o cenário projetado. Então, nós estamos falando de algo com perto de 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Desculpe, eu esqueci de falar, eu fiz uma hipótese, fiz duas hipóteses, vou mostrar primeiro a hipótese onde eu estou fazendo uma taxa de crescimento do PIB a 2% e
uma taxa de crescimento do salário mínimo a 2%. E eu tenho que fazer um parênteses aqui. A taxa de crescimento do PIB, então, como tem sido tradicionalmente repassada para o salário mínimo com um atraso, mas o impacto na previdência social do salário mínimo é muito maior do lado dos benefícios do que do lado da receita. Por quê? Porque nós temos vários benefícios no sistema previdenciário que são ligados ao salário mínimo. Então, benefícios rurais, basicamente, são ligados ao salário mínimo, os benefícios assistenciais são ligados ao salário mínimo, e eu tenho uma proporção grande de benefícios que estão emparedados, digamos, pelo salário mínimo. Então, quando você tem um aumento do salário mínimo, ele tem um impacto de quase tudo nas contas da Previdência, na parte de despesa, ao passo que na parte da receita isso quase não acontece, porque dentro do mercado formal, a proporção de pessoas que recebem salários mínimos, recebe um salário mínimo, desculpe, é muito pequena. Então, vamos ver os números. Isso aqui eu separei, desculpe, coloquei um gráfico que teria o impacto da receita e... Então, essa curva, essa linha preta é minha estimativa de receita. Esse aqui é o que é gasto com cada um dos benefícios. Tempo de contribuição, idade, invalidez, auxílio-doença e pensões. E a diferença entre essa linha preta e o topo dessas barrinhas seria o que seria a necessidade de financiamento do sistema. Então, o governo tem coberto essa diferença, mas eu imagino que exista um limite do que o governo consegue cobrir. Isso aqui é o 2%. E nós temos também uma hipótese alternativa, onde o PIB cresceria a 4% e o salário mínimo também crescendo a 4%. Então, nós estamos falando indo de 20% para 40%, 50%. Então, você tem um aumento do PIB, aumenta, e claro, com esse repasse para o salário mínimo, deveria aumentar os gastos previdenciários como proporção do PIB.